dia antes de embarcar para a final, que seria o auge da sua carreira, o jogador Neto da Chapecoense, time de Santa Catarina, acordou assustado e relatando para a esposa um pesadelo terrível que ele teve na noite anterior. Ele narra para ela que sonhou que o avião em que ele e seus companheiros de time embarcariam horas mais tarde, com destino à Colômbia, caía, mas que ele ia sobreviver ao acidente. Mesmo encucado com isso, ele seguiu a sua rotina normal e embarcou no avião com todo o seu time rumo à final da Copa Sul-Americana de 2016. Pouco tempo depois, o sonho que o Neto teve se tornou realidade, numa tragédia que chocaria a todos ao redor do mundo. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes envolvendo o acidente que aconteceu com o avião que levava o time da Chapecoense para a Colômbia. E todas as fontes para a criação desse roteiro você encontra aqui na descrição desse vídeo. Mas antes de mais nada, você já sabe, bora deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando esse vídeo porque ajuda muito esse canalzito a crescer cada vez mais. Segue o canal também nas outras redes sociais porque sai vídeo por lá também. Agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. A Chapecoense, ou como é carinhosamente chamada, a Chape, vivia naquele 2016 o seu auge. Tinha sido campeão catarinense e no Brasileirão tinha subido para a Série A e também batendo vários times grandes, goleando times grandes, enfim, enchendo os olhos de todo brasileiro que gosta de bom futebol e que cá entre nós adora ver um time menor ganhando de um time com mais estrutura. De uma certa forma, naquele ano, mesmo quem não acompanhava o futebol sabia quem era a Chape e até torcia por eles. Todo esse sucesso ia ser consagrado em uma final internacional, na final da Sul-Americana de 2016, que a Chape disputaria contra o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. Se os brasileiros já tinham aprendido a admirar a Chape durante aquele ano, mesmo jogando contra outros times brasileiros, imagina jogando uma final internacional. Todo brasileiro era a Chape naquele novembro de 2016. Um avião foi fretado para levar toda a galera para a Colômbia. Incluía os jogadores, né, os atletas, a comissão e até mesmo os jornalistas que iam para lá cobrir esse grande feito da Chape. O avião fretado foi o Lamia 2933 dessa empresa Lamia, que era boliviana. Eles inicialmente sairiam de Guarulhos, São Paulo, com destino a Rio Negro, na Colômbia. Existem informações que dizem que a escolha por essa empresa se deu por indicação da própria Comebol, a Chapecoense, porque essa empresa, a Lamia, já tinha transportado vários outros times, incluindo várias outras seleções, inclusive até a Argentina com o próprio Messi. Mas também se fala que essa empresa foi encontrada pela própria diretoria da Chape e que os contratou porque afinal eles levavam vários outros clubes, então era uma empresa bastante conhecida ali no meio e que a própria Chape já tinha também voado com essa mesma empresa em outras oportunidades. O combinado inicial, como eu falei, era eles saírem no dia 28 de novembro de 2016 e ir direto com a Lamia daqui do Brasil, né, de Guarulhos, em São Paulo, direto para a Colômbia. Mas, um dia antes dessa viagem, a ANAC negou os pedidos de autorização para esse voo acontecer. Por quê? Porque os voos fretados, eles precisam ser ou do país de origem ou do país de destino, que nesse caso seria Brasil e Colômbia. Só que a Lamia era uma empresa boliviana, então não pertencia nem ao Brasil e nem à Colômbia, que era sua origem e destino. Portanto, a ANAC decidiu negar a autorização de maneira correta, porque estava seguindo a lei internacional. A saída para essa circunstância foi manter a viagem no dia 28 de novembro, mas ao invés de voar com a Lamia, né, como eles tinham imaginado inicialmente, eles contrataram a empresa Boa, que é uma empresa boliviana, para sair então daqui
do Brasil, de Guarulhos até a Bolívia. E assim foi autorizado pela ANAC, porque dessa vez a empresa era do país de destino, né? Saindo do Brasil, indo para a Bolívia. Então, todo mundo embarcou ali com a boa que os levou até a Bolívia. E lá na Bolívia, o avião da Lamia estaria esperando os jogadores, comissão, jornalistas, para levá-los então da Bolívia até a Colômbia. Então ficou combinado assim, todo mundo embarcou, todo mundo viajou ainda no dia 28 com destino à Bolívia. Enquanto a Chape estava, né, fazendo essa mão, saindo do Brasil e indo até a Bolívia, o Lamia já esperava pela Chape por lá e estava ali fazendo os últimos acertos para voar, então, com a Chapecoense com destino à Colômbia. O despachante de voo da Lamia apresentou o plano de voo que era necessário, né, para eles voarem para o controle de tráfego aéreo lá na Bolívia. O agente que recebeu o plano de voo analisou e percebeu que a quantidade de combustível que ia ser colocada ali no avião era exatamente a quantidade exata necessária para aquela rota, né, Bolívia-Colômbia. Mas isso é ilegal. E qual era a ilegalidade ali? A quantidade de combustível no avião nunca pode ser exatamente a necessária para chegar no seu destino. Tem que ser necessária para chegar no destino, para, se ocorrer algum imprevisto, conseguir ir para um outro aeroporto, fazer um pouso num outro aeroporto. E tem que ter quantidade suficiente também para fazer uma espera. Uma espera é quando o avião ele fica dentro de um ponto, dando voltas no céu, literalmente esperando, não tem outra maneira melhor de explicar isso, até que o seu pouso seja autorizado naquele aeroporto e ele faz o pouso normalmente. Então é bem comum que isso aconteça em vários casos. Então o avião precisa ter combustível suficiente, né, para chegar no destino, chegando lá ainda tem que esperar um tempo até conseguir pousar. As grandes companhias aéreas, companhias comerciais mesmo, elas colocam grandes quantidades de combustível porque esse combustível dificilmente vai ser desperdiçado, já que os voos são frequentes, então vai para um lugar, volta para outro, de maneira até rápida, então dificilmente o combustível acaba sendo desperdiçado. Quando se trata de empresas fretadas sérias, eles já têm em mente que é melhor garantir a segurança de voo e que, inevitavelmente, vão acabar perdendo um pouco de combustível dependendo da viagem. Porque em alguns momentos não se tem certeza absoluta de quando que vai ser o próximo voo, de que forma vai conseguir aproveitar aquele combustível que foi colocado. Então, inevitavelmente, se perde um pouco, mas, né, prezando pela segurança de todo mundo, é uma coisa que é normal ali do trabalho. Mas no caso do Lamia, não foi isso que aconteceu. O aviso que o agente deu ali para o despachante foi totalmente ignorado pelo Lamia e o voo foi autorizado. Segundo o agente que recebeu esse plano de voo e fez esse alerta para o despachante, ele fala que a única coisa que ele pode fazer é alertar, é falar que tem uma coisa irregular, mas que ele não pode impedir o avião de decolar. Ali naquele aeroporto foi colocada a carga máxima no avião que era permitido. Lembrando que eles teriam que, dessa maneira, parar em outro lugar para reabastecer. Dito tudo isso, o time da Chapecoense chegou com a boa até a Bolívia, eles trocaram de avião, embarcaram no Lamia e seguiram em destino a Rio Negro, na Colômbia. O voo atingiu a sua altitude de cruzeiro mais ou menos 2 horas depois da sua decolagem. E poucos minutos depois, o gravador de voz ali da cabine dos pilotos registrou eles conversando sobre a possibilidade de terem que desviar a rota até Bogotá para aquilo que eu falei para vocês, reabastecerem o avião e assim chegarem em segurança lá em Rio Negro. Até aqui, tudo certo, como manda o figurino. Minutos depois, eles entram em contato com o controle de tráfego aéreo de Bogotá e aqui todo mundo está esperando que eles peçam autorização para descer lá para abastecer. Mas eles não falam nada com Bogotá, não avisam que precisavam descer ali para reabastecer. O controle de tráfego aéreo de Bogotá, sem saber de nada, autorizou a continuidade do voo até Rio Negro. Como a gente já comentou aqui no vídeo, eles teriam que ter descido ali para reabastecer.
E os pilotos tinham essa consciência, porque eles, inclusive, tinham acabado de conversar sobre isso. Então, por que decidiram continuar? Passados alguns minutos, o mesmo gravador de voz registra uma conversa, no mínimo chocante, entre os pilotos. Eles voltam no assunto da quantidade de combustível e ficam, gente, calculando quanto de combustível eles têm e se vai dar para chegar no destino final. E isso é inadmissível. A gente já comentou aqui. Não existe isso de dar para chegar no destino final. O combustível tem que estar sobrando para a viagem, tem que dar para chegar no destino final, tem que dar para chegar em outro aeroporto, tem que dar para fazer uma espera antes de pousar. Então é ridículo a gente perceber que eles estavam voando e fazendo esse tipo de cálculo. Infelizmente, essa conversa nos mostra que o destino desse voo já estava selado. O voo seguiu e a mais ou menos uns 300 quilômetros do destino final se acende uma luz de indicação ali na cabine dos pilotos, falando que o combustível estava baixo. Faltava 40 minutos para todo o combustível do avião acabar e os pilotos simplesmente ignoraram essa informação. Eles foram instruídos pelo controle de tráfego aéreo a se dirigir até um ponto imaginário próximo ali do aeroporto. Eles percorreram mais 29 minutos até chegarem nesse ponto imaginário e fazerem contato com a Torre de Rio Negro. Quando fizeram contato ali com o Rio Negro, eles foram instruídos pelo controle de tráfego a iniciar aquilo que a gente tinha conversado, uma espera. E por quê? Porque um outro voo já tinha pedido prioridade porque ia fazer um pouso em emergência ali em Rio Negro. Então, o controle de tráfego coloca os outros aviões que também iam pousar ali em espera para que aquele avião que está em emergência faça o seu pouso antes de todo mundo. Nesse ponto, eles já tinham voado muito e os níveis de combustível já estavam baixíssimos. Mas quando eles recebem essa instrução de fazer uma espera, eles simplesmente não fazem nada. Não falam que também estão em emergência, não falam que precisam pousar logo. Eles aceitam a espera. Eles voaram, gente, por mais 81 quilômetros ali fazendo essa espera. E só quando a situação já estava um completo caos é que eles declaram emergência para a torre ali de Rio Negro. E de maneira incorreta, porque existem códigos ali na aviação, como PAM-PAM, o Mayday, que vão estabelecer o nível de emergência. Eles só gritavam que estavam em emergência por falta de combustível. Nesse momento, eles já baixam o trem de pouso. Outro erro para conta aí desses pilotos. Porque assim, gente, mesmo que o avião tiver com nada de combustível, ele é feito para planar. Então, ele vai ainda percorrer uma certa distância, mesmo sem combustível. Então, ele vai perdendo altitude aos poucos, mas ele vai conseguir voar por mais um bom tempo, mesmo sem o combustível. Só que quando você abaixa o trem de pouso, você vai começar a diminuir já a distância, né, que o avião ia conseguir atingir em planeio. E essa atitude ia se mostrar fatal um pouco mais tarde. Minutos depois, o motor número 3 parou de funcionar por falta de combustível, seguido por alguns segundos pelo motor número 4. Os pilotos, nesse momento, se fossem pessoas pouco mais sérias, teriam avisado os passageiros do avião que alguma coisa estava acontecendo, que eles estavam em emergência, para permitir que as pessoas se preparassem, tanto para um pouso de emergência, um pouso eventual de emergência, como também se preparassem para um possível impacto. Mas eles não fizeram nada. Depois disso, eles comandaram os flaps para baixo. Os pilotos fazem isso mesmo quando eles vão pousar, né, num voo normal. E se eu achar aqui um vídeo ilustrativo, eu deixo aqui para vocês. Então, esse é um procedimento considerado ok e normal no voo, né, onde está dando tudo certo. Mas aqui no caso do Lamia, eles precisavam planar o máximo de tempo possível, porque o combustível já estava acabando. E quando se faz esse movimento com os flaps, essa perda de altitude ela é mais rápida, que era tudo que o Lamia não precisava naquele momento. Pouco tempo depois, o motor 2 apagou
e 40 segundos depois, o motor 1. Nesse momento, o Lamia não tinha mais nenhum dos 4 motores funcionando. Os sobreviventes contam que esse momento de não escutar o som característico dos motores funcionando foi terrível. Um silêncio mortal se abateu no avião e só era interrompido pelo som das pessoas rezando, desesperadas, percebendo que tinha algo muito errado acontecendo. Aqui no Brasil já era madrugada do dia 29 de novembro de 2016 e na cabine dos pilotos do Lamia eles gritavam desesperados, pedindo instruções e auxílio para a torre de controle, mas não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Eles estavam a apenas 14 quilômetros de distância da pista, mas tendo perdido tanta altitude, se chocaram com uma montanha enorme que ficava bem na direção do aeroporto. Das 77 pessoas naquele avião, somente 6 sobreviveram. Em investigações posteriores se descobriu o que já parecia meio óbvio para todo mundo, que a Lamia era uma empresa extremamente bagunçada, desorganizada e irregular. Eles já tinham feito esse esquema de economizar combustível, essa ilegalidade, em vários outros voos. Só que eles conseguiram pousar, não foram descobertos, então continuavam repetindo esse esquema. O avião era pilotado por um dos sócios da empresa e também se descobriu depois que a empresa estava falindo, estava indo assim muito mal financeiramente e que eles estavam economizando em tudo que podiam. E decidiram economizar colocando a vida das pessoas em risco. E nesse voo levando dezenas de pessoas à morte. Como eu falei anteriormente, o avião acabou se chocando com uma montanha e era um local de dificílimo acesso. A cidade mais próxima que tinha ali era La Unión. A queda foi percebida pelos moradores dessa localidade, então que viviam nessa localidade mais afastada, e foram essas pessoas que acionaram as autoridades e informaram o local da queda. Era um local difícil, morro acima, e ambulâncias não subiam, não conseguiam subir até lá. Somente aquelas caminhonetes 4x4 é que tinham força para subir até esse morro, essa montanha. E foi assim que a equipe de resgate ia sendo levada até lá e também que os sobreviventes eram resgatados de lá. Eles chegaram a dispor helicópteros para o salvamento inicialmente, mas como o tempo estava muito ruim, chovia muito, a visibilidade era baixa, eles decidiram, optaram aí pelo resgate por terra. Os sobreviventes foram a comissária de bordo boliviana Jimena Soares, o técnico de aviação também boliviano Erwin Tumiri, e aí entre os brasileiros o radialista Rafael Renzel e os jogadores da Chape, o Jackson Follmann, o Alan Ruschel e o Neto Zampiero. O goleiro Danilo chegou a ser resgatado também ali dos escombros e ser retirado dali com vida, mas infelizmente faleceu no hospital pouco tempo depois. Os sobreviventes contam que têm flashes do resgate, de pedir socorro, da equipe de resgate se aproximar, da demora para conseguirem chegar até o hospital, onde uma nova batalha seria travada. As lesões eram muitas e a recuperação não seria fácil. Foram dias em coma até recobrar totalmente a consciência, entender o que tinha acontecido e receber a notícia de que tinham perdido todos os companheiros de time, além das lesões e amputações com as quais iam conviver para o resto da vida e também conseguir assimilar essa nova perspectiva. O mundo inteiro, especialmente o Brasil inteiro, chorava só de pensar em todas as famílias que tinham perdido seus entes queridos. Todo mundo fazia orações e mandava boas energias para que essas famílias tivessem força para se reerguer. E também muita oração e muita boa energia para os sobreviventes que seguiam lutando pela vida no hospital. O Neto conta que assim que ele se acordou no hospital, ele viu, que ele estava lá na cama de hospital, ele chegou a perguntar para o médico o que tinha acontecido no jogo da final, porque na cabeça dele ele tinha ainda disputado o jogo e ele imaginou que tinha se lesionado ou se machucado durante o jogo. Aí ele questionou o médico e o médico não quis dar a notícia e falou que sim, que ele tinha se machucado durante o jogo da final.
No dia seguinte, o neto conta que ele estava um pouco mais consciente e aí sim ele começou a observar o próprio corpo e ver a quantidade de machucados que ele tinha. Quando ele começou a analisar a situação, ele percebeu que ele não tinha se machucado no jogo, que uma coisa muito mais grave tinha acontecido. Já o Alan Ruschel conta que foi o pai quem deu a notícia, mas também de um jeito um pouco diferente. Ele falou para o filho que o avião tinha feito um pouso de emergência e que ele tinha se machucado, e que ali no hospital também estavam o Foreman e o neto. O Alan fala que quando ele recebeu essa notícia do pai, ele imaginou que eles tinham feito o pouso de emergência, então, e que só eles três é quem tinham se machucado, e que o resto inteiro do time estava vivo e bem. Pouco tempo depois, ele descobriu então a verdade do que tinha acontecido e ele conta que ele simplesmente entrou em estado de choque. Já o Foreman foi horrível a maneira como ele recebeu a notícia. E olha que no caso dele, a notícia foi dada por um psicólogo. E até hoje eu me pergunto quem é que formou essa criatura, porque assim, um pouco agressivo. Ele conta que o cara chegou lá e deu a notícia assim sem curva para ele. Falou que o avião tinha caído, que todo mundo tinha morrido e que ele tinha a perna dele tinha sido amputada e que ele não ia nunca mais jogar futebol. Assim, uma total falta de sensibilidade. Os três passaram por cirurgias ainda na Colômbia, foram se recuperando e um de cada vez foi transferido para outros hospitais, então, aqui no Brasil, onde conseguiram seguir a sua recuperação e, enfim, receberem alta totalmente para recuperar as suas vidas de volta. O Atlético Nacional da Colômbia, que era o time colombiano que ia disputar a final com a Chape, num gesto muito bonito, abriu mão do título e entregou o título de campeão da Sul-Americana de 2016 para a Chapecoense. A torcida do Atlético Nacional também deu um show. No dia que aconteceria o jogo da final, todos os torcedores foram até o estádio, todo mundo vestido de branco e prestaram uma linda homenagem para a Chapecoense. Ao redor do mundo também diversos jogos receberam um minuto de silêncio antes, em memória e condolência mesmo às vítimas desse acidente. Enfim, uma onda de solidariedade e empatia se espalhou pelo mundo que estava chocado com essa tragédia. Agora eu vou te contar um pouquinho sobre como estão os sobreviventes dessa tragédia. No momento atual, a comissária de bordo Jimena Soares, que alguns anos depois do acidente conseguiu retornar à sua função e voar novamente, lançou um livro contando essa experiência ali no desastre chamado Voltar aos Céus. O outro sobrevivente boliviano, que é o Erwin Tomiri, se envolveu em um outro acidente. É um fato bastante curioso aí na vida desse cara. Em 2021, ele se envolveu novamente no acidente, dessa vez com um ônibus. O acidente foi grave e deixou 21 mortos, mas ele novamente escapou apenas com ferimentos leves. Já entre os brasileiros, infelizmente, o radialista Rafael Renzel faleceu em 2019, vítima de um infarto. Entre os jogadores, o goleiro Jackson Foma, na época do acidente, teve a sua perna amputada e, portanto, ele não retornou mais a nível profissional ali aos gramados. Atualmente ele é cantor e palestrante e também é bem ativo aí nas redes sociais, posta bastante conteúdo com a família, enfim, seguiu em frente e ressignificou bastante o que aconteceu com ele. Já o Neto, que atuava ali como zagueiro da Chape, ele retornou para os treinamentos ali na Chape e tentou durante um longo tempo retornar ao nível profissional ali nos gramados. Mas em comum acordo com os médicos ali do clube, eles optaram pela sua aposentadoria, que seria o melhor para o corpo dele e também para ele poder se dedicar às outras atividades. Assim como o Foma, ele também é palestrante e, por ser uma pessoa bastante religiosa, ele foca bastante nesse viés religioso aí, em disseminar a palavra mesmo, evangelizar, como ele fala. E eu imagino, assim, acompanhando essa parte da carreira dele, que essa é a sua nova missão de vida. Por último, o Alan Ruschel, que eu acho que teve assim uma recuperação bastante rápida até, já voltou para os gramados no ano seguinte em um jogo comemorativo contra o Barcelona,
Depois dali, ele seguiu se recuperando cada vez mais até retornar a atuar mesmo em um nível profissional. Ele jogou um longo tempo pela Chape, mas depois foi para vários outros times aí ao redor do Brasil e voltou para o Jacone, que é a casa do melhor time do mundo, segundo eu mesma, Esporte Clube Juventude. Deixa aqui embaixo para que time você torce, porque agora, falando de time e futebol, eu fiquei curiosa. Os três jogadores, inicialmente, depois do acidente, tinham permanecido ali na Chapecoense. O Alan estava jogando profissionalmente e o Neto e o Foman estavam trabalhando ali na parte mais administrativa, na diretoria mesmo, mas eles contam, os três, que eles ouviam comentários ruins acerca aí do acidente mesmo, teve comentário que saiu para mídia, que foi super polêmico. Eles contam que estavam sendo deixados de lado, que cada vez mais algumas pessoas iam colocando eles de lado, que eles não quiseram falar sobre isso antes porque ia manchar a imagem do time, e o problema não era o time, o clube, eram algumas pessoas com certo poder ali dentro que estavam meio que escanteando eles. Então, eles acabaram não falando sobre isso antes para não sujar a imagem de pessoas boas ali dentro, mas que eles viram que estava acontecendo essa situação, eles não estavam confortáveis, então os três decidiram sair da Chape e seguir ou em outros clubes ou com outras funções aí, outros trabalhos. Já em relação à Lamia, a empresa, um dos sócios da empresa era o próprio piloto, que acabou falecendo ali no acidente, e o outro era o Ricardo Albacete, que é um venezuelano, e ele, inclusive, decretou falência da Lamia no ano seguinte, em 2017. Aqui no Brasil, foi aberta uma CPI em 2019, tanto para analisar o acidente, como também para buscar indenização para as famílias, né, das vítimas. E o Ricardo Albacete chegou a depor nessa CPI. Ele disse que a culpada do acidente ter acontecido foi a controladora de voo, lá da Torre de Rio Negro, aquela que pediu para o avião fazer espera, porque ela não sabia que ele estava em emergência, e depois, quando ela ficou sabendo que ele estava em emergência, ela já não tinha mais como ajudar aqueles pilotos, né? Mas, segundo o Ricardo, ela foi a culpada. Na verdade, gente, chamar esse caso, a gente fala acidente e tal, mas de uma certa forma foi um crime mesmo, porque eles sabiam que era um risco que eles iam correr e não é um risco pouca coisa não, né? É pôr em risco a vida das pessoas. E eles assumiram correr esse risco, tanto com as suas próprias vidas, como com a vida de mais 70 pessoas. Então, assim, não tem como culpar outra pessoa, não. A CPI se encerrou só em 2022, com algumas resoluções ali, tentando fazer essas resoluções entre a família e a Tokyo Marine, que era a empresa que era seguradora do voo da tragédia. A Tokyo Marine estava propondo que eles iam aumentar o fundo humanitário que eles tinham criado em 2017, então eles iam aumentar esse valor. E, em troca, as famílias iam concordar em não entrar com processos contra eles. Mas isso acabou não se consolidando em sua totalidade. Lembrando que algumas famílias, sim, já tinham feito acordos ali mesmo na época do acidente. Então, é que são muitas famílias, né, gente? Então, as famílias estão em situações diferentes. Mas o que a gente tem de atualidade ainda é uma briga aí de parte dos familiares com a Tokyo Marine. No momento atual, existe então parte das famílias que segue lutando na justiça contra a Tokyo Marine, mas ainda não tem resolução. O que se sabe é que as sentenças estipuladas giram em torno dos 844 milhões de dólares, isso porque esse caso vai ser analisado por uma corte nos Estados Unidos. E a gente só pode torcer para que dê tudo certo e para que as famílias recebam pelo menos parte da justiça que merecem, já que valor nenhum vai compensar a perda de um ente querido. E essa dor maior, essas famílias já têm que suportar dia após dia. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre todo esse caso, a sua opinião e o que você estava fazendo quando você descobriu a notícia desse acidente. Porque eu acho que foi um pouco chocante para todo mundo, daquele tipo de situação que marca a vida da gente mesmo e a gente se lembra exatamente o que estava fazendo naquele momento. Eu lembro que era um dia que eu tinha faculdade, eu tinha aula na faculdade, eu me acordava super cedo para ir de carona para a faculdade. E eu lembro de chegar lá
e ver todo mundo, tipo, praticamente toda a minha turma reunida assim na frente da TV de uma cantina que tinha lá na universidade. E aí eu fui me aproximando, assim, chegando mais perto. E aí quando eu olhei na TV, tipo, tava essa notícia dessa tragédia, assim, porque como aconteceu de madrugada, né? Aqui no Brasil era madrugada, todo mundo acordou com essa notícia. E foi terrível. O dia se seguiu, assim, ruim, com uma sensação ruim, de tristeza mesmo. E eu lembro que foi um dia meio cinza, sabe? Não que o dia lá fora estivesse cinza, mas assim, meio que dentro da gente era um dia meio cinza. Então deixa aqui nos comentários o que que você estava fazendo nesse momento, que eu vou gostar de ler, e aí a gente vai conversando um pouco mais. Antes de sair do vídeo, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Tu já sabe, clica em compartilhar e aí manda esse vídeo para algum contato seu do WhatsApp e pede para essa pessoa se inscrever aqui também, que aí esse canalzito cresce cada vez mais. Você já sabe, segue o canal nas outras redes sociais porque sai vídeo por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!